Bom dia, cafezinho aqui na mão. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Olha só, a Mônica já entrou, autorizando a entrada. Hoje teve um pequeno atraso, pessoal, já que eu conto por quê, tá? Bom dia. Grande Vitinho, meu amigo. Oi, Mônica. Oiê, Bom cheguei. dia. Tudo bem? Bastante café, caneca cheia, porque Caneca, caneca cheia, caneca cheia. Ei, caneca. Mônica, me diz uma coisa, tu tem um hábito de acordar cedo mesmo? Não, eu tenho o hábito de dormir essa hora aqui que a gente tá acordando, é a hora que eu tô dormindo. 4 horas, 5 horas da manhã é fácil. É, e Ah, aí o 5 a.m. Club pra mim sempre foi um sonho distante. E aí, quando você me convidou, eu falei, vou fazer um chá de alecrim, um chá de camomila. E deu certo, acordei. Tá todo mundo achando até estranho aqui. olha só, cara. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Já peço para vocês enfiarem o dedinho nesse coração aí para ele subir e a gente alcançar mais gente nesse domingo. É... E, Mônica, a ideia desse desafio aqui, pela manhã, é a gente conhecer hábitos, rotinas e estratégias de advogados que estão fazendo diferente e que estão conseguindo resultado em suas áreas de atuações. E hoje, a gente quer falar um pouco sobre startups, né? O mercado de startups para advogados e um pouco sobre o que a gente chamou de advocacia autêntica, né? Uhum. Então, pessoal, fiquem à vontade para fazerem as perguntas. Quando tiver uma pergunta pertinente que a gente já puxa e já responde. Mônica, a primeira coisa que eu quero saber e quero que tu conte para a gente é como foi o teu início na advocacia e se tu teve uma visão empreendedora ainda na faculdade. Como foi? Bom, vamos lá. Na faculdade, já vou começar assim, respondendo que zero visão empreendedora de relação ao direito, tanto que assim que eu saí da faculdade, eu não queria advogar. Então, eu fui procurar outras coisas para fazer, outro mercado para atuar, eu tive e-commerce e tal. Então, eu tinha uma visão empreendedora, mas não em relação à advocacia. Eu achei que eu teria que trabalhar daquele jeitinho que todo mundo trabalha. E isso me fez buscar outras coisas para atuar, porque eu não me satisfazia com a advocacia muito tradicional. E, bom, eu iniciei na advocacia, como eu disse, me formei, demorei 2 anos para pegar meu diploma, porque eu não queria advogar. Eu, enfim, tive um e-commerce, trabalhava com serviços e etc. E eu comecei a ouvir sobre startups, sobre empreendedorismo, porque era uma empreendedora, né? Então, estava Uhum. ali trabalhando com e-commerce. Meu pai também é da área de tecnologia. E isso me ajudou bastante a ter acesso a esse tipo, às pessoas que estavam vindo de fora para trabalhar nas startups. E eu achei empolgante, achei interessante, gostei dessa turma, porque as coisas que eles falavam eram muito simples hoje em dia, mas acreditem, há 3, 4 anos atrás era algo muito complexo. É, eu consigo conversar com o meu chefe diretamente, meu horário é flexível, eu tenho uma sala de descompressão e aquilo dali, aquela quebra na cultura, para mim era algo extremamente novo, interessante. E aí eu acabei decidindo por advogar para startups, mudei de Cuiabá para São Paulo em, sei lá, 6 meses. E aqui fui tentar entender o que era startups para começar a saber como advogar para eles. Então, meu início foi assim, foi acontecendo. Sim. E, Mônica, e tu fez intercâmbio também nesse contexto depois da faculdade ou foi antes? Não, eu fiz um intercâmbio durante a faculdade. Ah, Eu morei por algum tempo no Colorado. Ainda que não tenha sido nada técnico em relação à nossa área de atuação, fazer o intercâmbio foi algo que mudou realmente minha vida, porque eu trabalhava como bartender, mas ter uma experiência profissional lá fora te ajuda a ter muitos insights na sua vida profissional em relação à ética profissional.
Então, foi durante a faculdade, nos 2 últimos anos, e eu recomendo a todo mundo, assim, que puder, tiver condição. Às vezes a gente tem a impressão que é algo muito fora da nossa realidade, mas para mim, como eu ia lá e trabalhava, foi algo um pouco mais acessível. Eu juntei dinheiro um tempo, mas consegui ir. Legal, muito legal. E, Mônica, e a gente se conheceu pessoalmente em São Paulo, tu contou um pouco da tua história, e eu achei interessante como tu se determinou a sair de Cuiabá e ir para São Paulo, que é onde é o epicentro de inovação no Brasil, e realmente buscar teu espaço lá. Eu queria que tu contasse um pouco para a gente como foi que tu começou a buscar teu espaço lá, se tu fez cursos, como foi que tu conseguiu se linkar e fazer network com as pessoas que estavam dentro do ecossistema de startups. Certo. Bom, eu não vim para São Paulo com algo planejado. Eu não vim nem com emprego fixo. Eu só vim porque eu estava muito afim de mudança na minha vida. Aí, sempre que eu conto essa história, eu brinco com as pessoas e falo: olha, se eu tivesse pensado 5 minutos a mais, eu não tinha vindo, porque eu vim sem conhecer absolutamente ninguém. Eu tinha alguns colegas aqui, mas da área, nada. Então, eu vim de louca mesmo, no impulso. O que eu fiz foi, bom, eu quero advogar para startups, eu vou consumir conteúdo desse público e começar em evento. Olha, eu fiquei 1 ano indo em evento de startup, 1 ano conversando com as pessoas desse nicho, 1 ano. Aí eu falei, bom, decidi, agora eu vou fazer uma pós-graduação em Direito Empresarial. Peguei todo o meu dinheiro, coloquei na pós-graduação. E foi assim. Agora, a grande questão foi que eu comecei, eu peguei a OAB, né? Porque eu não era advogada, eu não queria advogar, não tinha nem feito a OAB. Peguei a OAB aqui em São Paulo e comecei a procurar emprego, como todo mundo. Só que aqui em São Paulo, as pessoas contratam muitas grandes faculdades, as top faculdades, GV, USP e PUC. E o meu currículo, apesar de ser um currículo considerado bom em Mato Grosso, em geral, porque é de uma federal, eu não sei o porquê, nessa história toda, ele não era olhado. Talvez pelo hiato grande que eu tive, né, entre a advocacia de fato e a faculdade, enfim. E aí, como eu não conseguia um espaço, eu falei, olha, eu vou começar a documentar minha jornada no Instagram e aí eu vou tentar abrir minhas portas. Com sorte, o mercado vai me enxergar. Isso é uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram, que o meu objetivo inicial era fazer o mercado me enxergar. E aí, eu não sei explicar. Eu acho que tem muito de uma estratégia que eu adotei que funciona bem. Eu saí de uma pessoa que não tinha emprego com o meu trabalho pelo Instagram. Abri uma empresa com 2 pessoas do ecossistema, que são tipo, super referência. Abri a Imersão Prime, fazia as imersões no Junto Brasil. Por isso que toda vez que você me via lá fazendo as imersões, e enfim, eu estava tão emocionada mesmo, porque a jornada que eu percorri até lá foi osso. Massa. Mônica, tu consegue vislumbrar tua carreira sem atuação no Instagram? Como é que estaria hoje? Teria feito muita diferença? Tu consegue falar pra gente? Não teria acontecido nada, assim, eu acho. Porque, assim, emprego realmente estava difícil. Então, pelo Instagram, o que eu fiz? Eu vou falar que agora, hoje em dia, eu consigo muitos clientes pelo Instagram, mas porque o público que me segue são mais empreendedores, né? Agora, antes, não tinham tantos empreendedores me seguindo, e eu consegui visibilidade, as pessoas me enxergavam. Eu vi um discurso da Beyoncé, um tempo atrás, que ela falou assim: eu não tinha um palco, eu fui lá, cortei a madeira e fiz o meu palco. E foi mais ou menos isso. Se eu fizesse um paralelo, eu nunca teria tido uma imersão
que teve espaço no Case, que fez workshops no Case, que é o maior evento de startups da América Latina. Eu não teria feito imersões na Jus Brasil, que é a maior legal tech da América Latina. Eu não teria tido a oportunidade de ser entrevistada para vagas de trabalho com um dos maiores advogados da área de startups. Eu não teria, acho que nada, assim, eu não consigo ver. Talvez eu estaria ali advogando, trabalhando em um escritório, ganhando um subsalário, assim. Putz, cara, e realmente é muito importante a atuação no Instagram e você se posicionar no seu mercado, no seu nicho. E isso fez isso de uma forma excepcional. Tu conseguiu fazer, nichar a tua atuação. Advogando para startup se tornou uma marca, eu acredito que foi um dos primeiros perfis que começaram a tratar sobre esse tema no Instagram. E queria até te parabenizar por toda essa história, sensacional. E, Mônica, e como é que tu vê o mercado para os próximos 5 anos? Os próximos 5 anos, e como é que tu se enxerga, quais teus planos também para esse período? Bom, primeiro eu queria agradecer aí por você ter falado. Tenho certeza que o pessoal aqui te conhece. Você tem uma história que inspira bastante também. Você é de um lugar pequeno, você também conquistou seu espaço. É um empreendedor de fato, né? A gente fala que empreender na advocacia é um jogo. Agora, empreender fora da advocacia é a Champions League, assim, é um nível um pouco acima, complicado. Sim. E, olha, para os próximos 5 anos, em relação à advocacia para startups, quando eu comecei, em 2017, por aí... Era tudo mato. Oi? Era tudo mato. Era tudo mato. E aí eu vi a advocacia para startups virar algo extremamente comercial. Então, a gente vê muita gente falando de advocacia para startups de uma forma com a qual eu não compactuo. Então, eu acho que é aquele nível natural que tem de evolução. Eu acho que você acompanhou, porque você é um empreendedor, mas quando começaram a falar sobre empreendedorismo no mercado, era um discurso diferente. Tinha muito empreendedor de palco. Hoje em dia, essa galera não sobreviveu. Se você reparar, né, o mercado limpou, assim. Então, para os próximos 5 anos, eu acho que essa fase inicial de ter muito oba-oba em relação ao direito para startups, ele está passando, ele passou. Ainda é algo muito interessante, requisitado, mas é um mercado que já começou a despontar quem de fato está no game e quem não está. Nos próximos 5 anos, eu acredito que a gente consolida isso, né? Então, a gente vai ver muita gente deixando de falar da advocacia para startups e muita gente que realmente estava ali trabalhando e construindo algo sólido, despontando. E eu acredito que a gente vai ter cada vez mais clareza que todas as empresas vão necessitar de uma advocacia próxima do que a gente faz com startups. Porque hoje em dia, a startup em si não é somente um tipo de empresa. Se tornou um tipo de cultura empresarial que está sendo cada vez mais absorvida pelas grandes corporações. Então, o advogado de startup, com essa dinâmica muito específica, vai acabar se tornando uma pessoa que tem um pouco mais de prática numa nova dinâmica de advocacia empresarial. Perfeito. Sensacional. E, Mônica, e tu acha que, já entrando num do tópico que a gente queria abordar, que seria a advocacia autêntica, eu lembro muito lá na imersão, para quem não sabe, pessoal, a Mônica, ela era cofundadora da Imersão Prime, e era com certeza um dos eventos antes da pandemia. Teve até um evento antes da pandemia, né, Mônica? Eu acho que já... E que um dos convidados, um dos palestrantes lá, era o Rafael Costa, o CEO da Jus Brasil. E eu lembro muito bem de uma frase dele, nos eventos que eu participei. Ele falou que na internet o pequeno se torna grande e que a gente, nesse contexto, iria sair na frente no que diz respeito à transformação digital. A gente, enquanto jovens advogados, com a possibilidade de mostrar a nossa autenticidade,
de conseguir ter uma comunicação mais efetiva com o cliente, conseguir se comunicar melhor com ele nas redes sociais, a gente iria sair na frente nesse contexto. Eu queria saber primeiro se tu concorda e como é que a gente começa a fazer isso. Tá. Eu quero falar para todo mundo que eu inclusive passei por esse tempo da pandemia aí, eu não sei como você ficou, você é um rapaz muito, né, ligado no estoicismo, Marcos Aurélio, enfim, você com certeza passou bem. Eu fiquei um pouco preocupada, então, graças a Deus, conheci uma coach e acabei utilizando esse tempo para desenvolver de forma mais clara meu propósito e valores. E cheguei num valor muito forte, que era permitir que as pessoas sejam o que que tem a ver com essa autenticidade. Eu concordo muito com o que o Rafa fala, que na internet o pequeno pode se tornar grande, justamente pelo poder da autenticidade. A gente está vivendo um momento em que as pessoas sabem quem é de verdade e quem é de mentira. É como se fosse uma consciência coletiva, algo que a gente não percebe, mas existe. Então, eu gosto muito de falar sobre o tema, porque eu gosto muito de encorajar os jovens advogados que me perguntam: Mônica, nossa, você tem 10 mil seguidores, porque como que eu começo? E eu vejo que a pessoa tem se esforçado e tem tentado um caminho de não autenticidade. Eu tentei esse caminho, comecei errado, a gente já conversou sobre isso. Uhum. Eu não era autêntica, eu não era eu. Eu sou essa pessoa que brinca, eu sou essa pessoa que tem esse discurso sincerão. Enfim, eu era aquela pessoa que postava fotos só do café com biscoitinho em cima da mesa do trabalho. Então, porque eu achava que era isso que as pessoas queriam. E, na verdade, as pessoas se conectam com pessoas que são honestas. E acho que para você começar, é só você ter vontade de compartilhar o seu conhecimento com as pessoas, assim. Não tem outra fórmula. As pessoas precisam perder um pouco esse medo. É difícil, porque você fica com receio, de fato, de ser julgado, mas é compartilhar aquilo que você sabe. E também pensar que muita gente tem níveis de consciência diferentes. Então, se você acha que o que você está falando é muito básico, para alguém, com certeza, não é. Se você estiver ajudando uma pessoa, você já cumpriu o seu propósito. Não importa quantos seguidores você tem, enfim. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu mais aprendi na Imersão Prime, trabalhando com influencers e esse mercado. Não importa quantos seguidores você tem, importa quanto eles se conectam e confiam em você. Então, se você tem receio de começar porque você é pequeno, não importa se você tem 15, 16, 20 mil seguidores. Então, a gente trabalhou com influencer que tinha 20 mil não entregou tanto resultado quanto o influencer que tinha 7. Porque é isso, gente, é ser autêntico. Pouco importa se você tem um monte de seguidores. Seguidor é só número. O importante é quem segue você. Então, é isso que é muito importante a gente esclarecer. Legal. E, Mônica, cara, eu tenho feito... Tem uma escola de advogados, né? A empresa que a gente é uma plataforma de cursos online e tudo. A gente tem mais de 55 mil seguidores lá. E eu sempre produzia conteúdo na escola de advogados. E de um tempo para cá eu resolvi criar conteúdo aqui no meu Instagram mesmo, começar a ter consistência nessa produção de conteúdo. Hoje, com a nossa live aqui, eu vou fechar 15 horas de conteúdo nas últimas semanas. Eu acho um número muito... convidados que você fez acordar às 6 e pouco da manhã. Exatamente. Além de 3 horas de aula sobre marketing que em algum momento eu vou disponibilizar para o pessoal. E o que eu queria falar é que, olha, eu nem posto conteúdo para advogados, para clientes no meu Instagram. Eu posto conteúdo para advogados, que é a pegada que eu estou querendo me posicionar. Só que, como eu tenho mostrado a minha rotina, né, aquela coisa de documentar do Gary Vee, eu passo uma mensagem de um advogado que atua de forma diferente. As pessoas me veem como alguém que entende do mercado de startups, que está dentro do contexto empresarial. Então, muitas pessoas, empresários, principalmente jovens, que estão com algumas ideias, eles me procuram.
E eu acho, mano, que é por causa de um alinhamento de valores. Às vezes, não só tanto pelo que eu não posto conteúdo, saiba como abrir uma empresa, algo do tipo. Eu mostro a minha rotina. Eu mostro as coisas que eu faço. Eu estou sempre viajando, participando de eventos. Então, as pessoas assumem que eu sei e que eu posso ajudar elas. Então, eu acho que é um alinhamento de valores. As pessoas acham interessante o que eu faço, assumem que eu sou autoridade nesse sentido e me procuram. E só para ter uma noção, eu até comentei isso antes, nas últimas semanas foram os dias que eu mais fechei contratos como advogado e de vendas na escola de advogados. E eu tenho certeza que isso se deve a eu aparecer. Tem uma frase do Woody Allen que fala que 99% do sucesso é aparecer. E às vezes a gente tem muita resistência em aparecer, dar a cara a tapa e falar aqui na frente das câmeras. Eu queria que tu falasse pra gente, já que tu já tem uns 2, 3 anos aí fazendo isso, qual o primeiro passo pra gente começar a criar conteúdo? Pessoal que tem Cara, interesse, que tá aqui acompanhando a gente. sensacional, inclusive, essa mudança de postura nas redes. Você gosta muito de filosofia, é um tema que também me interessa muito, é algo que eu gosto muito de acompanhar. Eu falo, nossa, olha aí, outro maluco que nem eu, porque a gente é meio... Outside. Filosofia não é um tema muito fácil, né? Olha, eu queria falar que você acha que você fala mal nas câmeras? É assim Eu? mesmo. Começa mal. Ninguém vai... Porque a gente tem a mania de se comparar com quem já está muito na frente do game. A gente tem que entender que tudo é processo que você tem que iniciar em algum momento. Então, meu primeiro vídeo, eu postei até um tempo atrás. Eu cheguei e falava assim, oi, gente, aqui é a Mônica sobre empresarial. E agora eu falo com muito mais naturalidade. Mas, assim, quem faz e acha que está indo mal, é assim mesmo. Você sempre começa fazendo as coisas como um iniciante faz. As pessoas não podem querer tudo de imediato. Você tem que entender que tudo é processo. Começa mesmo falando estranho. Aí você vai lá, faz um curso, faz outro, faz uma palestra e gagueja do começo ao fim. Aí faz outra palestra, começa a ir melhor. É assim. Então, para começar, comece. É basicamente isso. Você vai ter esse tempo, sabe, em que você não vai querer mostrar muita rotina. Você é um rapaz muito reservado. Quer dizer, eu tive essa impressão, assim. Não sei. Falei agora, Sim. falei, não sei assim do nada. Mas eu também era. E aí, foi o que você falou. O tanto que as pessoas estão interagindo comigo agora no meu perfil, que eu estou mostrando que eu sou viciada em chá, coisas que não tem necessariamente a ver com a advocacia. Que eu estou mostrando mais a cara, que eu tô dando minha opinião, que eu estou compartilhando, é muito diferente. Então, seja você mesmo. Você mesmo. As pessoas vão se conectar com você mesmo. Sempre que você tentar colocar algum filtro para o que você é, isso vai ficar perceptível e as pessoas não vão se conectar. Então, comece assim. Legal, legal demais. E olha, eu sou uma pessoa, tu acertou, eu sou super reservado. Para eu estar aqui falando para a câmera, eu me forcei muito, sabe? Já tem muito tempo que eu faço isso, e aí eu já estou pegando um pouquinho dessa naturalidade e tudo. Mas para mim aparecer, ir numa palestra, sempre, sabe, aqueles 5 minutos antes, dá aquele frio na barriga, será que eu vou? É muito louco isso. Inclusive, eu acho que era um ator, não sei se é o Fonda, ele disse que toda vez que ele ia se apresentar para um grande público, ele passava mal e vomitava. Acho que eu li isso não sei que livro foi, não. Mas toda vez ele ia lá e tal, passava mal, mas conseguia ter o autocontrole de melhorar um pouco e quando ele entrava na cena, ele dava o show dele. Então, esse medo de aparecer e tudo, eu acho que ele nunca desaparece. Na verdade, a gente vai pegando casca e vai aprendendo a fazer melhor. Bom dia, Flávio. A Eu queria Leidiane está falar. acompanhando a gente, Mônica, e ela falou que é tua conterrânea, viu? É de Cuiabá. Ah, Leidiane de Cuiabá? Não, a É, gente, galera de Cuiabá é a galera que tá
espalhada por aí. Sempre que eu vou em algum lugar, tem um cuiabano. Eu estava na Que USP, legal. fazendo aula, me sentindo super acuada, porque na hora da apresentação era eu sou do Pinheiro Neto, eu sou só grandes escritórios, e eu aqui com a autoestima, eu falei, meu nome, eu sou da Rossac Advocacia, tô aqui perdida. E aí foi um cuiabano lá me resgatar e falar, nossa, eu sou da UFMT também. Então, cuiabanos, a gente é um povo extremamente receptivo e caloroso. Legal. Bom, eu queria só falar uma coisa, e, enfim, vai ser a primeira vez que eu falo aqui, que eu sempre falo que A eu estou Rocha. um projeto, mas vou aproveitar. Você falou sobre valores, né? Que é muito importante você alinhar valores. E é muito raro a pessoa ter uma clareza de valores, assim. Por mais que a gente saiba o que a gente gosta e o que a gente não gosta, ter muito claro quais são os principais valores que norteiam todas as nossas decisões profissionais é algo muito complexo. E eu tô aí para lançar uma série de conteúdos e para o meu grupo fechado no Telegram, justamente para você descobrir, alinhar seus valores e seus propósitos. Eu tenho certeza que você, quando transparece isso, que foi muito o que você falou, eu vejo os seus valores quando você mostra que você pratica arte marcial, por exemplo, que é algo que dá muito, muito senso de propósito, senso de disciplina, que é algo que eu vejo que você é muito disciplinado. Inclusive, por favor, lance um desafio para mostrar isso como fazer, porque socorro. Quando você transparece os valores, as pessoas se conectam. Então, eu vou ajudar a galera a desenvolver valores e propósito aí para ter uma comunicação mais clara nas redes. Legal. Falando de valores ainda, eu acho interessante um passo. Eu acho que não tem como você conhecer seus valores se você não tem uma relação interessante consigo mesmo, né? Aquela coisa do autoconhecimento. Se você não entende o que você valora primeiro, é até difícil você tomar qualquer decisão na vida, seja sobre Sim. carreira e sobre como você se relaciona com as pessoas. Olha, eu tenho um valor para mim que é muito forte, que é a liberdade. Profissionalmente, eu não me coloco numa situação ou um compromisso em que eu vá mitigar esse valor. Eu era diretor de tributos do município aqui do interior do Maranhão, e, cara, eu tinha um salário razoável para quem está iniciando na profissão, e quando eu falei que ia sair, que eu ia entrar de vez na escola de advogados, e que eu ia buscar o meu sonho, a galera ficou, meu Deus, Angela, é sério? Vai fazer isso? Olha, tem gente que está querendo estar num carro como esse, e eu tomei essa decisão. Outra coisa, sem planejamento, igual tu foi para São Paulo buscar teu espaço lá, sem planejamento nenhum. Eu eu nem aconselho isso para pessoas, porque é muito louco, né? Mas eu pensei assim, Mônica, cara, se eu fizer tudo errado, o que que eu vou, o que que eu vou perder? Eu tenho 20, na época eu tinha 23 anos, na verdade 24 anos. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Aí eu fui mentalizar isso. E eu vi que o pior cenário não era tão ruim assim. Porque eu já tinha clientes de mentoria, eu já tinha clientes também na advocacia, já tinha uma fresta lá, uma abertura com o escritório. Quer saber? Eu vou sair. E decidi sair. E eu queria saber nesse ponto, e queria até que o pessoal conseguir estar aqui acompanhando para a gente, falasse aqui qual os valores que eles se identificam, né, que eles têm para si. Eu comentei aqui da liberdade. Quais são os valores que a Mônica tem, assim, que ela não abre mão de jeito nenhum? Eu dei muita risada, porque eu sempre falo isso. Eu vim de tão louca, passei 6 meses chorando em posição fetal à noite. E aí eu falo, nem recomendo. Eu falo que eu também não recomendo. Parabéns pela sua coragem também. Com certeza, deixar uma posição do jeito que você deixou para empreender é só para quem é doido. E bem-vindo ao clube. Eu desenvolvi esses valores num processo muito interessante que eu fiz nessa quarentena, porque eu empreendi, cara, e isso
É uma experiência que, ainda mais empreender com tubarões, né? O que eu fiz foi muito começar a brincar já na Champions League, assim. Uhum. E eu vi que eu precisava ter clareza dos meus valores para conseguir chegar em algum lugar diferente, né? Um dos meus valores, com certeza, é a autenticidade, é ser quem se é. Não adianta a gente fugir disso, cara. É um preço muito caro para a gente pagar, tentar fingir aqui nas redes sociais ser uma pessoa que a gente não é. E isso as pessoas precisam ter de forma muito clara. Outro valor meu é coerência, é walk the talk. Fale e fale o que você vai fazer, sabe? Seja uma pessoa coerente, uma pessoa íntegra. E um outro é conseguir conciliar, inclusive é uma frase muito bem grande, eu não lembro de cor, mas significa conciliar a felicidade, ou seja, estar bem com o que eu estou fazendo, sustento e ser uma pessoa que nutre relacionamentos benéficos. Então, eu acho que a gente não consegue nada na vida sem ser autênticos, sem ter essa autonomia. A gente não consegue sem ter outras pessoas que nos nutrem, sabe? Ser uma pessoa que soma com outras pessoas e não uma pessoa que pensa só em si, enfim. E tem essa questão de walk the talk. Eu acho que na internet muita gente não tem isso. Walk the talk é um termo, enfim, uma gíria que a gente usa para falar siga pelo caminho que você fala, né? Que você vai seguir. Não basta o discurso, seja. Então, esses são os meus maiores valores, assim. Legal. Essa coisa da coerência também faz muito sentido para mim. Quando eu sou uma pessoa que meus pais dizem que eu sou um cara que eu só faço as coisas quando eu sou muito difícil de fazer as coisas, mas quando eu decido, eu vou até o fim. E isso é verdade. Quando eu toquei fazer esse desafio aqui, teve um dia, não sei se foi no sétimo dia, no oitavo, que eu acordei com febre. Não era Covid, não, mas com febre, com dor de cabeça. E, cara, eu acordei baqueado mesmo. E aí deu. Tô sempre acordando 5h50 ali, 6 horas eu tô de pé. E aí cara, eu vou cancelar hoje. Hoje eu vou mandar uma mensagem naquele canal do Telegram, falar pra galera que eu tentei, mas não viu. Só que aí, eu não sei, vem aquela coisa, o compromisso que quando você faz, decide fazer alguma coisa, e tudo isso veio à tona, eu falei, cara, quer saber? Eu vou tomar meu café aqui, igual hoje, vou tomar meu café, e vou lá e vou fazer. E foi, olha só, foi um dos melhores dias ainda. A gente teve um super convidado, que a gente conseguiu ter vários insights e a gente teve um feedback muito positivo. Então, cara, é isso. É autenticidade, liberdade, integridade em tudo que faz, são esses valores. E, Mônica, cara, vamos conversar sobre algo também que eu queria falar contigo, sobre como tu... Aliás, eu vi uma postagem tua, que falou que estava peticionando, não sei, mas estava escutando Motorhead. Racionais Fala, imitando Pink Floyd. cara, sensacional. E eu queria saber se o teu público ele tá alinhado com isso. Cara, tu é nerd, Mônica, não existe outra palavra. O pessoal que te acompanha também tem essa pegada. E se tu, como é que tu tem, como é que tu tem feito essa coisa de mostrar o que você gosta? É o chá que eu tenho visto, né? O chá que tu tem tomado. E se isso tem realmente conectado com as pessoas. Olha, o que eu digo o meu público não sei dizer se ele está alinhado. Eu tenho sentido que todo dia eu renovo muito o número de seguidores, sabe? Uhum. Mas eu comecei, até por conta desse processo que eu desenvolvi, a pensar assim: eu quero trazer para mim, para minha tribo, quero conversar com quem pensa como eu, que seja walk the talk, que tenha valor na autenticidade. Eu acredito que assim, essa postagem, por exemplo, que eu até brinquei e falei: olha, quem vê essa carinha não imagina que ela está revisando a minuta de. Porque foi algo que realmente aconteceu. Eu estava lá revisando um contrato de compra e venda de cotas societárias, que é um documento relativamente complexo,
eu tava assim, chateada com aquilo, e aí eu coloquei um rock e acordei. Foi uma das postagens que mais teve engajamento. Eu fiquei chocada, assim. Porque eu tô lá eu falando sobre a lei do Inova Simples e tem um engajamento X. Então, é claro, dentro da estratégia, a gente vai modular isso. Mas eu nunca tinha feito um post assim, porque eu achei que não era relevante. Outro post que eu fiz também foi falando sobre algumas questões que eu vivi sendo uma mulher empreendedora, né? Que às vezes a gente é chamado de linda ao invés de competente, isso irrita um pouco. A gente é tirado da reunião de decisão de gestão para fazer alguma coisa. Então, eu tenho postado coisas mais autênticas, mais ligadas a mim. Tenho notado que eu estou trocando de seguidores, então todo dia eu perco alguns seguidores, acho que por conta desse meu posicionamento. Com certeza alguém deve ter visto e falado, ai, credo, ela ouve Racionais MC e saiu. Mas eu estou muito mais feliz. E eu sinto também que existe uma conexão maior do público. As pessoas estão se manifestando mais, conversando mais comigo. Esse pessoal que está ali... Você falou que eu sou nerd, né? Eu lutei tanto contra esse título e agora eu abracei ele porque não dá para fugir de quem eu sou. Mas aparentemente eu não sou a única nerd. Você também, tudo que você fala, você tem uma citação aí, né? Eu tô ligada em você também. Mas, por exemplo, as pessoas que me seguem são pessoas nerds também. Ontem mesmo recebi uma indicação de podcast sobre Distressed M&A, que é um tipo específico de M&A, enfim, para empresas em crise. Então, acho que esse alinhamento de comunidade é fundamental, viu? Sim, com certeza. E, cara, Racionais pra mim é vida, viu? É muito foda mesmo. Só para complementar, advogado que ouve Racionais já vê que é um advogado muito ligado nos esquemas, é isso. Ai, Mônica, cara, sensacional. Acho que falando também em alinhamento, eu vou até confessar uma coisa para vocês. Lá na Escola de Advogados, a gente tem 55 mil seguidores, a gente tem um público fiel que tem um perfil um pouco mais tradicional. Essa que é a verdade. E a gente tem postado conteúdo e se empenhado para entregar, ajudar esse tipo de público. No meu Instagram, pessoal, é algo que eu estou construindo, é realmente uma comunidade de pessoas que tem esse alinhamento de valores. E olha só, não é uma missão muito simples, porque eu quero alinhar com as coisas que eu gosto. O que eu faço hoje? Eu sou gestor da Escola de Advogados, nós somos produtores de infoprodutos, e nessa comunidade de advogados, eu quero comentar sobre isso. Às vezes, tem um colega que entrou em contato comigo, que ele organiza eventos em Aracaju. E lá, ele estava fazendo uma renda mensal muito boa, em torno de 80 mil reais por mês, fazendo eventos na região. E ele, cara, eu estou te procurando, eu quero te contratar, porque eu quero aprender a lançar o meu curso. Eu quero ensinar pessoas da área jurídica a como ganhar dinheiro com eventos. Eu sei fazer isso muito bem. Então, eu percebi que existem vários nichos em que não são explorados. Oportunidades dentro da área do direito. E eu quero trazer essa galera, eu quero alinhar, além do marketing, pessoas que querem entender como eles podem se posicionar e posicionar os seus escritórios no mercado, através do marketing digital. Eu quero alinhar filosofia, que é o que eu gosto muito, e tudo isso que eu gosto de fazer. Então, eu já tenho em mente que não é um número de advogados muito grande. Vai ser em torno aí, muito pequeno. Só que eu quero produzir conteúdo e eu quero estar alinhado com eles. Então, é muito importante você compreender isso para a advocacia. O Pedro Coutinho, eu conversei com ele 2 dias atrás, e ele falou, cara, dá uma olhada no Tomazap. Tomazap é uma escola de advocacia que o nicho deles é assessorar e prestar serviço para gamers, esportes. E eles fazem isso muito bem, muito, muito bem mesmo. E sabe qual é a postagem do Tomazap normal? É assim, você tomou ban, a gente pode te ajudar. Então,
eles têm uma comunicação alinhada com aquele público que ele presta serviço, e dentro disso eles têm feito isso muito bem. Então, cara, eu acho que a gente falou, a gente conseguiu expor aqui muito bem. Quem está acompanhando deve ter entendido o que seria essa advocacia autêntica, que eu nunca vi, sinceramente, ninguém falando isso no mercado. O pessoal fala de marketing digital de uma forma bem superficial. Ah, qual é a postagem que rende mais e tudo. E eu queria te perguntar, Mônica, nessa linha, eu acho que falta só 10 minutos, o pessoal que está acompanhando aí, quiser botar perguntas, a Mônica está super disponível para responder. Eu queria te perguntar, já conhecendo um pouco mais ainda da parte humana da Mônica, quais são os livros que tu costuma ler, se é literatura, se é empreendedorismo, e se tem algum livro que te marcou muito, que abriu tua visão tanto de carreira quanto de vida. Muito demais. Então é uma pergunta cruel para mim agora, mas eu leio muita literatura e são fases. Eu tenho lido muito Murakami, tenho lido muito Dostoiévski, tenho lido muito Tolstói, tenho lido muitos livros de autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa que uma pessoa pode desenvolver. Sem autoconhecimento, a gente fica muito refém do que os outros acham da gente e a impressão dos outros sobre a gente nem sempre isso é benéfico. É importante a gente saber quem a gente é, quais são os nossos valores, nossas qualidades, enfim. Então, tenho lido muito sobre isso. Agora, um livro, se eu pudesse indicar só um para as pessoas, e um que impactou a minha vida, é o Princípios, do Ray Dalio. Principles. É um livro que, se você não lê todo, porque ele é grande e não necessariamente é uma leitura fluida, se você ler metade daquele livro, que é Princípios para a Vida e Princípios para os Negócios, você vai ter aí um guia mesmo sobre como ter sucesso. E é interessante porque esse livro eu li há alguns anos. Quem indicou ele, quem eu vi indicando ele foi o Guilherme Junqueira, da Gama Academy. E um dos princípios dele é transparência extrema. E eu vou te falar que, convivendo com as pessoas, eu tenho notado que quem tem sucesso são pessoas extremamente transparentes, assim. Eu tenho um cliente que ele é um jovem influenciador, um dos mais proeminentes de hoje em dia, e ele é um menino que eu olho, que é de uma outra geração minha, né? Infelizmente, a gente já começou, a gente já tá numa outra geração, mas que eu olho e que ele é um menino super novo e que tá, assim, fazendo muito sucesso e que tem esse princípio de transparência extrema ao máximo. A gente, como corpo jurídico, fala para ele, nossa, mas você quer falar isso? Quer expor esses detalhes? Ele fala, vou fazer isso para o meu público. Então, é isso, assim, eu vejo todo mundo que hoje em dia, principalmente, que a gente vive uma quebra de paradigmas na sociedade, em relação aos nossos princípios, nossos valores, tem isso como princípio básico, transparência extrema. Esse livro, com certeza, muda vidas. E, enfim, se eu pudesse indicar um só, eu indicaria esse. Mas eu não leio só livros de empreendedorismo, eu leio também livros de literatura. Acho que isso ajuda muito no nosso processo de autoconhecimento, nos expõe a outros cenários que a gente não vive. E eu recomendo todo mundo que desenvolva esse hábito, com certeza. É um hábito que te dá muito poder no sentido de independência intelectual, e isso é fundamental hoje em dia para você ser autêntico. Legal, muito legal. Princípios, né, o nome do livro? Princípios, do Ray Dalio. Show. Vou colocar lá no canal do Telegram, pessoal, que tiver interesse, buscar um pouco e ler, que eu tenho certeza que deve ser uma leitura muito agradável. Já vou colocar na minha lista também. E, Mônica, tem alguma pergunta que tu gostaria que eu te fizesse e eu não fiz? Caramba, não sei. Eu gostei muito do papo, na verdade. Eu acho que a gente chegou em uma conversa com o seu público muito alinhado com o que eu tenho feito, com o que tem sido o meu propósito recentemente, que é esse propósito de fato de ser autêntico e de, enfim, assim como você falou,
você está procurando uma tribo, né? Que se identifique com você. Então, uma pessoa que faça esportes, que seja empreendedor também, que goste de filosofia, que seja advogado e que leia Marco Aurélio, que eu tô ligada que você sempre posta Marco Aurélio. Eu não sei, assim, eu acredito que todas as perguntas, todo o papo foi muito, muito bacana, assim. Eu pude falar sobre ser autêntico. Sejam autênticos nas redes, porque, assim como eu disse, você pode ter um público super pequeno, no caso, vocês, enfim, quando começarem, mas é importante que as pessoas confiem em você e que você desenvolva uma comunidade ali. Isso é muito mais importante do que ter 15 mil seguidores. E eu tô falando de exemplos práticos, cara. As pessoas se preocupam muito com isso. E, trabalhando com influencers, eu vi influencers muito grandes, de 15, 20 mil seguidores, que não engajavam com o público, que dava para ver que não era autêntico, dava para ver que aquilo dali... E não fechava venda, sabe? Influencers muito menores que tinham uma conexão com o público que gerou mais vendas, assim. Então, Sim. isso que eu queria deixar para as pessoas, assim. Você vai começar... Primeiro que você vai começar fazendo as coisas ruins e você tem que entender que existe um processo para tudo. Não queira ser perfeito, o perfeccionismo vai só te atrasar. Comece mesmo você achando que você começou mal, você vai melhorar com o tempo. O segundo seja autêntico nas redes, porque as pessoas percebem, elas sentem o cheiro, não sei explicar. Outro é que não sei, não tem segredo, é trabalho, trabalho, trabalho. Legal. Tem outra pergunta aqui, lembrei. Olha só. Toda vez eu tenho feito ela. Até o Flávio tá aí, Flávio Portino, um super advogado, colunista da Escola de Advogados, ele falou que eu estava fazendo apologia contra a pós-graduação. Não é isso, pessoal. Mas a pergunta é para a gente desmistificar algumas coisas. Eu sempre pergunto, Mônica, eu queria saber de ti, se tem alguma coisa que as pessoas fazem normalmente, que é regra, que é quase como se fosse um dogma, uma verdade absoluta, dentro da advocacia. E eu dou o exemplo da pós-graduação, que a pessoa se forma normalmente, às vezes nem procura entender como uma pós pode ajudar ela, só faz. E eu queria saber se tem alguma coisa, por exemplo, que é uma verdade, todo mundo faz, que tu não vê assim. Tu olha e fala, cara, eu não vou por esse lado não, eu vou fazer desse jeito. Se tem alguma coisa que tu percebe no mercado que é regra, só que tu não concorda. Tem várias, né? Por isso que a gente é assim, todo inovador. Será que eu compro essa treta aqui? Acho que a pós-graduação é uma delas. Isso não é obrigatório, né? É muito mais importante a prática. Agora, falando de, por exemplo, marketing jurídico, as pessoas têm uma comunicação muito... Elas falam para outros advogados. A MP 9637 ajuda os empreendedores, porque a jurisprudência... Eu acho que é isso, uma coisa que todo mundo faz muito. A gente conversa muito entre a gente, cara. E o foco é a gente trazer as pessoas que vão se identificar com a gente, outros empreendedores. Concordo com a pós-graduação. Eu sou uma nerd. Eu estou morrendo de saudade de ir para aula, de sentar, anotar. Mas é algo que eu faço por lazer, assim. E aí eu vejo que as pessoas procuram sempre uma pós-graduação. Por exemplo, no meu caso de startups, me fala uma pós-graduação para startup, eu falo, Anjo, vai estudar primeiro o básico do empresarial. Concordo com você que a gente tem muito isso. A gente procura muita titulação sem pensar nas competências que a gente está desenvolvendo. Isso é uma das coisas. Eu acho que você não é contra a pós-graduação. Eu acho que você é contra a idolatria da titulação. Isso é uma das coisas que a gente tem que deixar. E outra coisa que advogado, que a gente faz muito, é só pensar no técnico. Então, técnico, tipo, estudar. E não aplicar, e outro, a gente não sai, a gente acha que só o técnico é importante. Empreendendo na advocacia também, eu digo que claramente eu talvez não seja a pessoa mais técnica do mundo, porque eu reconheço que estou no processo, eu estou na jornada. Ter esse reconhecimento é importante. Mas eu sou uma pessoa que engaja com os empreendedores justamente porque eu tenho desenvolvimento em outras áreas. Eu acho que essas são as duas coisas que a gente deveria olhar, assim,
que a advocacia tradicional faz e que eu não concordo. Perfeito, sensacional. Interdisciplinaridade, né? Você ter habilidades e competências de vários mercados ou de outras matérias, né? E teria algum específico, oratória, alguma competência assim que, cara, fez muita diferença para ti? Que fez diferença para mim? É. Olha, eu acho que assim, a oratória, claro, ajuda. Essa habilidade de falar em público, porque foi você que citou aí, eu não me recordo, mas o Woody Allen falou, você precisa se expor, você precisa se expor. Isso é uma das coisas que eu acredito que me ajudou bastante. O outro, eu vou falar e te digo que tem a ver também com a minha experiência empreendendo. Autoconhecimento. Tudo que você puder fazer para desenvolver o seu autoconhecimento é algo que vai te deixar à frente de todo mundo, porque daí você vai saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, que tipo de crítica você deve ouvir, porque crítica não vem só aquelas construtivas, vem muita gente mesmo que também vai refletir as frustrações delas fazendo uma crítica em você. E se você não tem o poder do autoconhecimento que te permite desenhar barreiras muito claras, você vai acabar sendo afetado talvez por noias, preocupações, frustrações de outras pessoas, assim. Eu acho que autoconhecimento e oratória são os principais. E aí, tudo que vier depois vai ficar mais fácil. Então, você estuda marketing digital, você ter noção de negócios mesmo, né? De CAC, LTV, esses termos técnicos. Eu acho que tudo isso vai te transformar num profissional realmente completo. Perfeito. Eu assino embaixo em tudo que tu falou. Mônica, a quarentena, se tu puder contar pra gente, né, claro, mudou muita coisa pra ti com a quarentena? Olha só, a quarentena, em relação ao trabalho, não, porque eu estou muito habituada a trabalhar no digital, né? Uhum. Inclusive, é uma das coisas que a advocacia jovem precisa entender, que o escritório em si não é tanto o seu diferencial, eu trabalho no digital. Agora, em relação à pessoa, Mônica, e que tem reflexos na minha profissão, mudou porque eu fui colocada de frente a questões que eu há muito tempo estava deixando de lado, né? Eu saí de um burnout, que é quando você trabalha ao extremo, você tem um desgaste extremo, e fiquei trancada no interior, porque foi engraçado. Eu falei, eu vou para o interior, ficar lá 2 semanas, sabe, para descansar, recarregar minhas energias. E aí o Dória falou, então, ninguém sai de casa. Eu falei, beleza, legal, tá tudo bem. A quarentena me impactou em relação a enxergar o que é realmente valioso para mim. Então, esse confronto, né, que a gente está tendo de valores, isso acho que foi importante. Então, eu tenho valorizado muito mais a autenticidade, eu tenho me alinhado muito mais com esses valores que eu falei, e são movimentos que eu tenho feito, que têm refletido na minha vida profissional e que têm gerado bons frutos. Então, por isso que eu tenho insistido tanto aqui em falar sobre valores, princípios, autenticidade, etc. Legal. Mas, olha, foi impactante. Eu sei que as pessoas na internet não falam que foi punk rock, mas eu não sou uma pessoa tão evoluída como você, entendeu? Disciplina, jiu-jitsu e Marco Aurélio, então, para mim foi pancada, foi bem puxado. Foi bem difícil para mim também, eu tenho que confessar para vocês. Eu sou muito ligado ao estoicismo, como tu comentou, e a base do estoicismo, Marco Aurélio, Sêneca, eles tinham uma convicção muito forte do que se algo acontece e você não pode mudar aquilo, a única coisa que você pode fazer é se resignar. Então, um estoico, ele não pensa muito, ele não sofre muito pensando no futuro e nem no que aconteceu no passado. Ele pensa muito no presente, em viver aquele momento. E para mim, mesmo conhecendo, lendo todos eles, foi muito difícil. Eu tive um revés durante essa quarentena, até de um caso que eu estava atuando, de uma busca e apreensão, cara, que me deu muita dor de cabeça, tá dando ainda. E, cara, olha só, mesmo eu sabendo tudo isso,
eu me coloquei, tipo, num buraco, que eu só vi o problema. Eu não consegui enxergar a solução. Uhum. E aquilo tudo que você conhece se apaga por conta daquele problema enorme. Tem aquela frase do Nietzsche, né, que quando você olha para o abismo também olha para você. Você não consegue olhar para mais nada. E num processo de reflexão, um processo de tentativa de olhar tudo que está em volta, eu comecei a buscar e encontrar algumas soluções. Então, a filosofia tem me ajudado muito, é por isso que sempre que eu tenho oportunidade eu falo, e eu quero cada vez falar mais sobre isso, porque é algo que as pessoas se conectam também. Dentro das coisas que eu gosto, e que sempre que eu exponho, as pessoas se conectam e pedem até para eu falar mais sobre isso, porque é algo que sempre agrega. E, Mônica, cara, acho que tá faltando uns 3 minutinhos, 4 minutinhos para o Instagram nos expulsar. Eu queria só agradecer pelo papo de hoje. Teve aí um pico de 5, 8 pessoas que acompanhou. Quero agradecer de coração essas pessoas. Eu sei Domingo de manhã, bebê. Domingo de manhã. Vocês fizeram um esforço de estar aqui. Eu quero muito agradecer vocês pela atenção. E quero te agradecer muito, Mônica, por conseguir compartilhar isso com a gente muito bem. Eu acho que quando a gente conversou lá, que a ideia era falar sobre autenticidade, a gente conseguiu a nossa proposta. A gente conseguiu expor isso de uma forma bem legal. E é isso, eu quero te agradecer muito e queria que tu desse aí um último insight para o pessoal, desse último código para a gente tirar uma selfie e fechar aqui a live. Olha, eu queria agradecer todo mundo. Domingo de manhã... nossa, eu lembrei da música. Enfim, domingo de manhã, 7 horas da manhã, é realmente para quem está afim de alguma mudança aí, né? Queria agradecer o Ângelo por ter talvez regulado o meu sono na quarentena, porque acordei às 7 da manhã. Agradecer a todo mundo. E eu queria deixar isso, se eu pudesse deixar uma frase, é isso, cara, busquem a autenticidade de vocês, busquem ter clareza dos valores de vocês. Quanto mais claro vocês tiverem isso, escolham 5 valores para trabalhar. Porque quanto mais claros são os seus valores... Nossa, você viu que entrou na nossa live, né? Luiz Felipe Batista Luz. Olha quanto só. mais claros são os nossos valores, mais fácil é a gente se comunicar, a gente se posicionar, a gente saber que caminho seguir na nossa vida profissional. Com certeza, se eu tivesse que deixar uma mensagem só, é isso. Desenvolvam a sua capacidade de autoconhecimento para ter clareza em relação aos seus valores. Isso vai nortear muita coisa na vida de vocês e vai ajudar vocês a tomarem para si o poder de tomar as rédeas da sua vida. Não vão te deixar tão aí à mercê da opinião alheia e etc. Legal. E até mandar um abraço pro Luiz Felipe Batista Luz aí, que entrou na live. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente lá em Floripa, num evento. E realmente um cara sensacional e que eu tiro o chapéu para a atuação dele. E sensacional. Mônica, muito obrigado de novo. Muito obrigado de novo. E a nossa proposta aqui de falar um pouco sobre autenticidade, sobre ser quem eu acho que a gente alcançou muito bem. Eu acho que quando você entende as coisas que você valora, é muito difícil você fazer algo profissionalmente e você não se realizar, você não ter empolgação para começar o dia. Às vezes acontece alguma coisa ruim e como eu tenho uma proposta muito clara de começar o dia e fazer aquilo que eu gosto, esses problemas parecem que ficam em segundo plano e eu entro ali no modo profissional total e faço com muita empolgação. Então é isso, pessoal. Essa live aqui, essa gravação vai estar disponível lá no Telegram para quem quiser assistir depois. Valeu, Mônica. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Então é isso. A gente se vê amanhã no nosso 13º dia. Muito obrigado. Tenha um ótimo domingo e até mais.